Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme falar com vocês. Esperamos em Deus que todos estejam bem, mesmo em meio aos problemas que a cada dia aparecem. Respeitem os seus pais e saibam que eles fazem o melhor para que vocês possam sempre ter o melhor dentro das possibilidades, ou seja, com pouco eles conseguem fazer muito. Meu nome é Maestro Freitas, sou professor de Educação Física aí do Eduardo Medeiros e a partir de agora estaremos dando início às aulas remotas de forma online, via plataforma do YouTube e também via aplicativo do WhatsApp. Bem, em meio a essa pandemia, muita coisa mudou. E uma das coisas que modificou muito foi a forma de ensinar e de aprender. Anteriormente, estávamos sempre na sala de aula brincando com vocês, nos divertindo, e a atividade era feita de forma presencial. Agora, em função de um vírus, modificamos toda a forma de trabalhar. É um fato que não é só Serra Redonda, mas todo o Brasil e o mundo vai aprender muito com esse novo vírus que surgiu, que trouxe vários problemas para a humanidade. Bem, vamos dar início à nossa aula de hoje trazendo alguns informes. Essa aula ela vai ser uma aula inaugural e vai abordar temas ou tema que é comum a todos os anos, desde o sexto até o nono ano. Então, essa atividade é a terceira atividade da Educação Física e eu sou Maestro Freitas. Digo de já para vocês que qualquer som estranho parecido com um cachorro realmente é um cachorro, que ele está um pouco agressivo hoje. Eu já fiz um vídeo e tive que parar porque ele está um pouco estressado. Mas esquecendo o cachorro e partindo para o que é mais importante que a nossa aula de hoje, vamos iniciar falando sobre um tema que é muito comum e muito atual, que é o impacto do coronavírus no esporte. Então, durante esse processo de aulas remotas, vamos ter temas que são comuns entre os anos, como o esporte. O esporte é um tema que faz parte desde o sexto ano até o nono ano, só com algumas especificidades. Como o tema atual e muito propício é trabalharmos com o coronavírus, então fizemos a relação entre o coronavírus, o esporte, a economia e o impacto que isso traz para toda a comunidade, tá certo? Então o tema central é impacto do coronavírus no esporte. Então vamos agora partir para a nossa aula. Começamos dizendo que a pandemia do coronavírus tem afetado fortemente a economia de diversos países no mundo. Então perceba, nunca imaginamos que um vírus que estava lá na China chegasse tão rápido ao Brasil e trouxesse tantos problemas. Certa vez, conversando com os alunos de outra cidade, eles diziam que o coronavírus não ia chegar nunca no local onde eles moravam porque a temperatura era muito quente. Então existia um boato de que o vírus ele tinha uma fraqueza com relação à temperatura. E percebemos que com o tempo houve modificações ou mutação do vírus. Mas qual é o problema central nosso hoje? É que esse vírus ele trouxe sérios problemas não só para o Brasil, não só para a Serra Redonda, mas para todo mundo. Por isso que é identificado como uma pandemia. Bem, professor, como é que eu posso perceber que eu modifiquei os meus hábitos? Se você colocar a cabeça fora da janela, em qualquer cidade que tenha uma certa orientação, você vai perceber que passam pessoas por você que estão um pouco diferentes. Alguns estão usando máscaras na face, cobrindo o nariz e a boca, outros cobrindo o queixo e outros levando na mão. Independente de onde estão usando, percebe que houve modificação com relação aos hábitos. Outra coisa importante dizer que a máscara é para ser usada no local que foi projetado. É igual o capacete, usar o capacete no cotovelo não vai lembrar você de um traumatismo. Mas professor, que modificação tão grande foi essa? Você ou seu pai, quando vai ao supermercado, percebe que existe algumas coisas que não fazem parte da realidade passada. Pense aí em junho do ano passado, junho de 2019. Chegar no supermercado, ter um álcool em gel, ter que entrar com a máscara, não fazia parte da realidade. Então perceba que houve uma modificação. E quer pensar muito mais? Pergunta para teu pai se o quilo de arroz custa o mesmo preço de há 2 meses atrás, há 5 meses atrás. Pergunta se o óleo que ele usa para fazer frituras
está do mesmo valor. Ou seja, a economia do mundo modificou-se em função de um vírus que veio lá da China e chegou em vários países e chegou em Galanta, onde eu moro, estou agora, e também chegou aí em Serra Redonda. Então perceba, a economia foi transformada em função de um vírus. E não só o Brasil, mas todos os países estão sofrendo. E outra coisa que é muito forte, independente se você é pobre ou se você é rico, você pode ser vítima desse mal letal que é o coronavírus. Já sei que a economia foi modificada. Será que existe a possibilidade desse vírus voltar a ser atuante em países que já tiveram diminuição? Perceba, isso é uma introdução para entrarmos na temática que vai influenciar diretamente no esporte, tá certo? Então eu trouxe para vocês um recorte do G1 que diz assim: países europeus impõem mais medidas para tentar conter nova onda de infecções de coronavírus. Gente, nova onda quer dizer que já passou uma onda, está chegando outra onda. Então isso serve para quê? Para nós nos alertarmos com relação à possibilidade de pós-eleições haver uma nova onda mais forte do que a onda que surgiu alguns meses atrás. Europa, o continente europeu, tem uma vivência completamente diferente do Brasil. E perceba, aqui embaixo tem um dado bem importante que fala assim, ó, a Europa notificou mais de 700 mil novos casos de Covid-19 na última semana. Ou seja, na última semana, gente, foram notificados mais de 700 mil novos casos. É muita coisa. E o número de mortes subiu em 16%. Então perceba, esse é um problema que vai se agravar se você não tomar o mínimo cuidado, que é com isolamento social e com a sua higiene, para evitar que esse vírus chegue ao ponto de estar sendo transmitido fortemente entre crianças, adolescentes, jovens e adultos e assim por diante. Bem, eu já sei que o vírus ele pode voltar, como está voltando na Itália, que já matou mais de 700 mil pessoas na última semana. E o bem-estar ele traz outra informação por meio do G1 e eu vou fragmentar ele em duas partes. Os dois recortes falam assim: após identificarem alta de casos, as novas regras estão sendo anunciadas por autoridades para tentar evitar que o número de mortes cresça e atinja números do começo da pandemia. Perceba, a preocupação agora é que os números de mortes cheguem ao ponto de se equiparar ou aumentar do começo da pandemia. Isso é a preocupação. E como é que vai fazer para que isso não possa chegar a virar realidade? São modificações de regras, ou seja, se eu não mudar o comportamento da sociedade, como assim? Eu saber que eu não posso sair de casa sem máscara. Se eu sair sem máscara, eu estou alimentando a possibilidade de aumentar os casos de morte e de meu pai ou minha mãe ou alguém que eu gosto ser infectado e chegar ao ponto de fatalmente morrer. Mas um dado aqui importante para você que mora com seus pais, perceba que os médicos alertam que muitas das novas infecções são em jovens. Perceba, são em jovens. Jovens, eu não sou mais jovem, já estou na categoria de quase que idoso, adulto idoso, mas perceba, os jovens podem ser afetados e algo importante. O maior problema, no entanto, é que eles podem transmitir o coronavírus aos mais velhos. Então, gente, perceba, o problema não é você contrair enquanto jovem, que você tem uma imunidade, até certo ponto, entre aspas, né, melhor do que o do idoso. É simplesmente você contrair o vírus e transmitir para os seus entes queridos. Bem, vamos para o próximo slide. Efeitos da doença no esporte. Agora vamos entrar realmente no que é mais importante, que são os efeitos que a doença proporciona no esporte. Quais seriam esses efeitos? Então, temos aqui
um mapa que traz, para quem tem o conhecimento mínimo possível, a América do Sul. Então, perceba, a América do Sul tem relação com o quê? Existe uma Copa chamada Libertadores, um campeonato, que é realizada com equipes que fazem parte da América do Sul. Mas o que isso vai ter a ver com a economia e a influência que o coronavírus traz para o esporte, o impacto que traz para o esporte, essa pandemia? Bem, existe algo chamado de receita. O que é receita? Receita basicamente é o quê? É o valor que você recebe, que você arrecada ou que você apura. Exemplo, eu vendo uma camisa e recebo um valor. Então esse valor é chamado de receita, tá certo? Basicamente é isso para entendermos o contexto da nossa aula. Então, quando falamos em receita e efeitos da doença no esporte, nós falamos que existem três entidades que sofrem muito com relação à pandemia. São os clubes, os canais de TV e também os patrocinadores. Essa tríadezinha aí, esses três componentes, eles sofrem muito com relação a o que a pandemia do coronavírus traz para o mundo. Agora vamos pensar em como é que eles sofrem, tá certo? No próximo slide vamos detalhar para você. Como é que os clubes sofrem? Temos aqui uma imagem que traz um clube que se equipara ao São Miguel e ao Maribondo da Serra Redonda, que é o Barcelona. Bem, o Barcelona é formado por uma equipe de grandes atletas. Será que o Barcelona sofreu em função dessa pandemia? Mesmo ele tendo um capital de giro, ou seja, valores exorbitantes? Será que o salário dos atletas permaneceram o mesmo e permanecem em função da pandemia? Será que quando eu pago menos a um atleta em função de um problema, ele vai mesmo assim comprar mais? Será que isso afeta a economia? São questionamentos que temos que sempre fazer. Olha só, com essa crise, ou como essa crise é mundial, o futebol internacional também vem sofrendo muito. De acordo com o jornal Sport, ele estima que o Barcelona já perdeu cerca de 372 milhões. Gente, é muito dinheiro. Pergunto, faz falta? Com certeza. Por quê? Quanto mais valores são subtraídos para aquele clube, melhor serão as condições para ele reverter isso em benefício tanto para o atleta como para os possíveis torcedores. Mas como é que um Barcelona chegou ao ponto de perder aproximadamente esse valor de 332 milhões? Primeiro, sem a venda de ingresso. Você sabe que, de acordo com o protocolo que surgiu, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, então, não tem torcida. Se no estádio não tem torcida, não tem ingresso. Se não tem ingresso, então há o quê? A diminuição de valores que são arrecadados. Outro fator importante é o quê? Camisas. Então diminuiu muito a venda de camisas por parte do clube. Uma coisa bem importante. A camisa do Barcelona ela é muito cara. E você vê que em alguns momentos pessoas compram camisas que não são oficiais. E tem uma questão lá na nossa atividade que vai direcionar. Quando alguém compra uma camisa que não é oficial, esse valor ele vai para o clube, ele vai para quem está vendendo ou vai para o diretor da equipe. Então, voltando, o Barcelona perdeu sem vender ingresso, sem vender camisa e com a paralisação do seu museu. Então, os museus pararam também, ninguém podia se aglomerar. E museu é um local que a aglomeração realmente existe. Então, tudo isso fez com que corresse uma espécie de cascata e a arrecadação por parte do clube diminuiu muito. Então, a economia foi sendo cada vez mais prejudicada. E um dado importante é que temos aqui os atletas que fazem parte do Barcelona. Aproximadamente 70% do salário dos jogadores caíram em função da crise.
Agora imagine você em Serra Redonda, você ganha R$ 1.000 para jogar no Maribondo, pai de família. De repente você tem um corte de R$ 700 no seu salário, ficando apenas com 300, já que a porcentagem é essa. Você está preparado para viver essa realidade? Apenas com R$ 300? É apenas uma hipótese. Mas perceba como é gritante o mal causado à economia por meio do coronavírus. Lembra que eu falei no slide anterior sobre aquele mapazinho? Por que isso aqui é importante retratar? Porque com a paralisação dos campeonatos, os clubes não jogavam e, consequentemente, não arrecadavam valores relacionados aos ingressos. E em competições a nível internacional, o dinheiro que é gerado, ele é infinitamente superior. Então, se um clube faz um jogo a nível nacional ou participa da competição nacional, a bolsa que ele ganha, o valor que ele ganha, é insignificante com relação ao que ele vai ganhar por meio de um campeonato internacional. Então, quando colocamos aqui essa imagem simbolizando a Libertadores, é porque uma competição que o prêmio é infinitamente maior do que uma competição nacional. E com essa parada, tudo faz com que o dinheiro fuja das mãos das pessoas que mais precisam, tá certo? Então vamos voltar agora para o slide atual. Bem, canais de TV. Como é que os canais de TV sofreram influência? Imagina aí só, você é o dono de uma emissora esportiva e você não tem jogos. O que é que tu vai transmitir nesse momento? Diz aqui, ó, os canais de TV especializados em esportes sofreram com a crise, já que a programação possui pouca quantidade de conteúdo esportivo. Então, pandemia em curso, protocolo é para que pare realmente as atividades, até então, que hoje já houve a retomada. O que vai acontecer? Não tem o que transmitir. Então, um dado importante é que os canais de TV começaram a reprisar jogos que aconteceram há 2, 3, 4, 5 Copas anteriores para tentar ocupar aquele espaço. E tem um dado aqui importante que o próprio texto traz, que fala assim, ó, a saída para esses canais de TV foram o quê? Foram reprisar partidas, porém, o lucro que eles recebiam por meio da reprise estava muito longe do que eles recebiam quando estavam publicando ou transmitindo jogos realmente que estavam acontecendo em tempo real. Isso porque patrocinadores estão envolvidos. O próprio torcedor não vai querer ver um jogo que ele já viu há 10 anos atrás ou 5 anos atrás. As apostas que são fortes, ninguém vai querer apostar no jogo que já está resultado. Então, tudo isso faz com que ocorra uma diminuição no dinheiro que está sendo circulado na sociedade. Bem, a crise relacionada à paralisação do futebol por conta do coronavírus atinge desde a pessoa que vende fora do estádio até as vendas dentro do estádio. Então, observe, em meio a esse problema da pandemia, todos são afetados. Tanto aquele que está no topo da pirâmide, no ponto mais alto, como aquele que está na base da pirâmide, ou seja, aquele que vende dentro do estádio e aquele que vende fora do estádio. Temos aqui duas imagens. A primeira traz um jovem, um senhor vendendo churrasquinho, retratando a possibilidade de alguém que está fora do estádio. E temos aqui a praça de alimentação do Maracanã. Observe a discrepância. Completamente distintos ambientes. Então, mas eles têm algo que são comuns. E o que? A falta de torcedor. Faltou torcedor, nem este que vende, nem este vende. Então, a economia tende a diminuir. Menos dinheiro dentro
do nosso Brasil, menos poder de compra. Professor, mas quem vai sofrer mais vai ser esse ou esse? O pequeno ou o grande? Com certeza será o pequeno. Porque imagine você em Serra Redonda, vendendo espetinhos, e você no Maracanã, dentro de uma loja ou de um ambiente de alimentação, onde agrega centenas de pessoas. Nesse ambiente aqui, ou no segundo ambiente, na praça de alimentação, com certeza o lucro é exorbitante. Eles têm chamado de capital de giro. São grandes empresários. E aqui, ó, é eu e é você, o pequeno, que utiliza 3, 6 espetinhos para alimentar a sua família e por muito mais, para alimentar o sonho dos seus filhos, para alimentar você que está aí em frente à tela, pensando em daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o que é você? Então essa imagem aqui eu achei muito importante e faço uma colocação especial, porque quem está aqui atrás pode ser você, pode ser seu pai, e ambos têm um sonho comum, que é ver o seu filho ou você mesmo em uma situação privilegiada, tá certo? Mas perceba, tanto quem está fora do estádio como quem está dentro sofre, muito mais quem está fora. Bem, temos aqui mais duas imagens. Temos a Ponte Preta e temos o Corinthians. O que é que eles possuem em comum? Pense. O que é que eles têm em comum? Perceba que ambos estarão ou estavam jogando e os torcedores estavam em um formato diferente. E um ponto que foi crucial, e que é crucial no Brasil, mas já tem alguns países que estão liberando uma pequena porção ou quantidade de torcedores, é essa ausência da torcida nos clubes, especialmente nos estádios. Tirou o torcedor do estádio, diminuiu a renda. Perdão. Então, o que está aqui anunciado? As competições estão voltando com diferentes propostas para tentar impedir o contágio pelo novo coronavírus. Imagina o que é o Maracanã, a Arena Corinthians, o estádio da Ponte Preta, com aquela imensidão de torcedores. Mas não é o Flamengo e Vasco, Marimbondos e São Miguel. A chance de contaminação é infinitamente superior a condutas virtuais, como essa aqui do Corinthians. Olha. Temos aqui uma projeção de torcedores de forma online. E aqui na Ponte Preta é diferente. Fizeram recortes em papelão, entre aspas, um material semelhante, e colocaram nas cadeiras. E imagina só como os dirigentes são experientes e são especialistas. Você pensa que quem está aqui não pagou não para colocar a sua foto ou a foto da sua família aqui nessa arquibancada? Ou para estar aqui online? Eles pagam para estarem aqui. Não é de graça. E mesmo assim, o esporte continua funcionando. Dados importantes. Nesse momento aqui, nós observamos que a estratégia é a impressão de imagens. E nesse outro, são com torcidas virtuais. Antes de passar para o próximo slide, eu queria só fazer uma pontuação. Se você estiver em casa no domingo à tarde, assistindo televisão, vou colocar aqui a Globo porque particularmente, eu troco de canal e sempre cai na Globo. O que acontece? A Globo ela sempre transmite os jogos e eu sempre fico escutando a torcida gritando, olha para o campo, você não vê ninguém na torcida. Então a pergunta é, como é que no espaço que não tem torcida, você ouve torcida?
valendo 10 centavos. Parabéns para quem acertou ou para quem pensa que acertou. A resposta é única. Os clubes eles contratam DJs. Esses DJs eles fazem o quê? Ficam simulando os gritos de torcida para que tentem passar a imagem de que está tudo bem dentro daquela estratégia. Então, você ouve a torcida gritando, ouve o grito de gol, porque eles querem fazer uma adaptação para que isso torne cada vez mais dentro da perspectiva de normalidade possível. Bem, vamos para o próximo. Então, qual é a estratégia que estão se utilizando ou que estão utilizando para evitar que esse contágio pelo coronavírus cresça fortemente e que a economia não venha a cair como está caindo? Então, eles utilizam, nos Estados Unidos, uma estratégia chamada de bolha. Bolha? E o que é essa bolha? Será que é todos dentro de uma bolha, correndo ao redor com máscara? Até um fato interessante, que quando voltou a prática do esporte, pensava-se que eles iam voltar com a máscara, atletas de máscara, mas isso não é possível. São outros tipos de estratégias que são utilizadas, vamos dizer, daqui a pouco. Então, mais voltando para a questão da bolha. O que é a bolha? Temos aqui um mapa e eu coloquei aqui de forma bem especial nossa querida e amada Serra Redonda. E ela está cercada por várias cidades. Vou colocar aqui Cuitegi, Pilões, Remígio. Isso aqui é Pocinhos. Fagundes, bem pertinho aqui está Galante. Campina Grande, Itabaiana, Engá, Mari, Mungu, Lagoinha, Areia e outras cidades. Esperança e Areal montadas para não ficar fora ninguém. E na bolha qual é a estratégia? Imagina um campeonato envolvendo todas as cidades. Então sair Serra Redonda e jogar em Cuité, Cuité em Remígio, Remígio em Pocinhos, Pocinhos em Itabaiana. E a possibilidade de contágio é muito grande. Então, quando utilizamos a bolha, o que é feito? Simplesmente, os jogos eles são realizados, olha, em uma única sede. Ou seja, todos os jogos são realizados em Serra Redonda. Então, isso é a bolha, todos no mesmo ambiente. Isso faz com que haja influência diretamente em onde? Em atletas e funcionários, ou seja, atletas e funcionários todos estão em Serra Redonda. O campeonato acontece com todas as cidades que estão postadas aqui por meio dessa imagem. Então, todos estão em Serra Redonda. Funcionário, sim. Atleta, sim. E estão o que, gente? Estão isolados. Ou seja, contato unicamente com aqueles que fazem parte do seu grupo. Outro dado importante são expostos a testes, ou seja, são testados para que, na possibilidade de serem contaminados, eles possam ser afastados do grupo para tratamento para não contaminar os demais. Bem, turma, continuando com o próximo slide, vamos observar que existe uma preocupação com relação a uma retomada dos campeonatos. E qual estratégia utilizar? E o Brasil ele faz uma leitura de utilizar aquilo que foi utilizado pelos grandes países como os Estados Unidos. Perceba que alguma coisa deve ser feita, porque o Brasil, assim como outros países, não pode voltar simplesmente à perspectiva de vamos voltar para melhorar a economia, para aquecer a economia. Temos que voltar de forma planejada, minimizando os riscos, porque é melhor voltarmos vivos do que retornarmos e termos perdas consideráveis. E aproveitando essa deixa, pergunto para vocês aí de Serra Redonda. Como é que estão aí os jogos de futebol, de futsal, aí no ginásio, de esporte, no campo? Tem alguma modificação com relação aos protocolos de higiene, de segurança? Cuidado, gente. Uma vez que venhamos a partir, é um pouco complicado voltarmos no tempo. Só existe um filme que consegue voltar no tempo. Sua vida não é um joguinho que você perde e amanhã ganha.
você assume compromissos e riscos que muitas vezes perduram por toda a sua vida. Mas voltando, temos aqui uma charge que traz duas imagens dentro de uma imagem. Temos o Covid-19 e futebol zero. E essa imagem retrata essa incapacidade que nós temos de prever o futuro. Quem imaginava que um vírus saía lá da Ásia, vinha para o Brasil e para outros países e faria um turbilhão, como fez e como faz o coronavírus, parando escolas, parando áreas de lazer, parando clubes, turismo, tudo. Isso mostra que nós não temos a capacidade de prever o futuro. Nós projetamos. Pode ser assim. Exemplo, você vai estudar, assiste a minha aula, responde as questões. Isso são o quê? São planejamentos. Mas dizer realmente que vai acontecer isso, nós não temos essa capacidade. Mas, baseado no passado, podemos dizer que, por questões de higiene, muitas pessoas já partiram. Gente, se tem protocolo, é para ser seguido. Por que nós não voltamos para as aulas aí presenciais de Serra Redonda? Porque a possibilidade de contágio é enorme entre nós, professores e alunos. E nós, mais velhinhos que vocês, podemos partir. E nós não queremos partir tão cedo, certo? Então, o que é que deve ser feito para que o futebol volte como realmente deve voltar? Então, o estágio da pandemia no Brasil. Isso é um itemzinho que direciona. Então, o estágio da doença ou da pandemia diminui, então é uma volta considerável. E o fato super importante é como passa rápido as situações e informações vão e voltam. Quando eu elaborei a aula para vocês, que elas são realizadas de forma quinzenal, o Brasil estava com um estágio muito alto acerca da pandemia do coronavírus. E nós colocamos algumas coisas na apostila que éramos contrários a essa volta do esporte de forma não segura. Com certeza, isso é observação particular nossa. E você vai ver daqui a pouco, num slide, que existe uma situação contrária. Atualmente, o número de mortes ele tendeu a diminuir. Isso faz com que possamos pensar de forma positiva, porque diminuir o número de mortos, isso quer dizer, pelo menos que nós estamos nos conscientizando sobre a prática de higiene e de um protocolo de segurança que envolve quarentena, isolamento social para quem não está com problema, uso de máscara, uso de álcool em gel e assim por diante. Um probleminha que relacionava a não volta do futebol ou do esporte era a impossibilidade de fazer testes frequentes. Vamos pensar agora aqui, sendo bem pontual. Eu vou usar um clube onde eu moro. Já usei São Miguel, já usei o Marimontes, mas aqui em Galante tem um clube chamado de Francana. O Francana é um clube desse clube que se reúne no final de semana. Quando eles se reúnem, existe a possibilidade de estar fazendo testes com esse tipo de pessoas? Um clube que sai pedindo um dinheirinho a um e a outro, R$1 no meio da rua para pagar a lavagem do uniforme. Perceba como é interessante. E outra coisa, eu quero pontuar aqui para o 8º e 9º ano. Talvez a volta do futebol tenha relação direta com uma prática chamada de pão e circo, onde criava situações de divertimento para esconder uma realidade assustadora para a população. Bem, e agora voltando para o slide que eu queria trazer, que fala sobre a situação do Brasil. Esse slide ele traz essa imagem onde aponta o número de mortes hoje enviado pelo G1. 152.561 mortes no Brasil. É importante? É. Por quê?
porque isso vai mostrar que há uma diminuição com relação ao número de mortes pelo coronavírus. Está havendo uma espécie de estabilização. Porém, um dado preocupante para nós é que existem 2 estados que, mesmo não aumentando o número de mortes, não aumentando o número de mortes a nível de Brasil, mas 2 estados estão subindo, Paraíba e Piauí. Então, gente, finalizando essa aula de hoje, a próxima aula vamos falar sobre a atividade que será na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos. É um pouco demorado porque faz parte de um projeto onde nós queremos oferecer para você o melhor possível, tá certo? Então, o próximo slide vai falar sobre a atividade. Vou passar bem rapidinho aqui para vocês sobre a atividade com algumas questões, tá certo? E meu muito obrigado a vocês. Espero que todos estejam bem, que possamos nos ver de forma presencial quando as aulas retornarem, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.